Tirar aqui. Vamos lá, vamos começar aqui. Hoje a gente vai falar sobre as mesas, né, que a gente se senta, as mesas que a gente escolhe para comungar. E geralmente quando você pergunta, geralmente não, né? Esse ano principalmente, assim, ano passado, com essa questão da pandemia, você quando pergunta para alguém como é que foi o ano, a maioria das pessoas reclamam da vida, reclamam do ano, dizem que o ano foi ruim demais. Só que o que existe não são os anos, o que existe são as pessoas, né? E a maioria das pessoas, ela não consegue, a grande maioria não consegue decifrar, não consegue ler os tempos que a gente vive. E quando a gente consegue decifrar, quando a gente consegue entender o ano, quando a gente consegue entender o tempo que a gente está vivendo, as coisas se tornam mais simples. O segredo está em como que nós vamos nos portar, né? Como a gente vai se portar diante das pessoas, como a gente vai se portar diante de Deus. E sempre, independente do ano, independente do que aconteça, independente da fase que a gente viva, sempre é tempo de plantar. E a gente precisa cuidar de semear, só que a gente também precisa cuidar da colheita e do nosso desfrute. Desfrutar do que a gente vai estar colhendo ali, do que a gente vai estar semeando. E quando a gente planta, a gente precisa dar atenção a 5 pontos importantes. E são o desfrute, o armazenamento, doação, cuidar da venda e de replantar. Esse ciclo ele precisa se completar. Só que para que esse ciclo seja completo, esses 5 pontos precisam ser feitos. A gente tem que jogar semente e cumprir todo esse ciclo. A gente precisa desfrutar abundantemente daquilo que a gente está colhendo, porque desfrutando a gente vai estar agradando a Deus, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que se alegra em ver quando a gente desfruta daquilo que Ele reservou para a gente. Porque Deus ele quer o nosso melhor como filhos. Deus preparou o nosso melhor. Só que a gente vinha conversando aqui antes, né, sobre cuidar dos filhos e a gente sabe que é difícil, né? Só que quando a gente ama, a gente não deve, a gente sabe que não deve entregar de mão beijada tudo, né, para os nossos filhos, principalmente na fase de desenvolvimento. A gente pode deixar disponível para eles, mas só que a gente precisa ensinar a eles como conquistar, como chegar. Essa é a melhor forma para que eles cresçam mais sadios, sejam mais bem-sucedidos na vida. E assim é Deus com a gente. A gente tem tudo disponível, só que a gente precisa querer buscar. A gente precisa fazer por onde, né, conquistar. E quando a gente realmente faz por onde, quando a gente busca, Deus se alegra com isso. A gente precisa armazenar, porque é preciso, né, o armazenamento, porque nem todo tempo é tempo de colheita. Existe o tempo certo da colheita. E no momento que você tem ali o fruto, você pode armazenar, né, para que haja sempre o fruto para você justamente compartilhar, né? Porque a gente precisa continuar desfrutando e também compartilhando do fruto que a gente colhe. A gente sempre precisa continuar distribuindo. E no momento que faltar na colheita, né, quando não for ali o tempo certo de colher, a gente vai ter guardado um estoque para que a gente possa continuar essa distribuição. Se a gente não fizer esse armazenamento, se a gente não guardar, na hora que faltar para colher, na hora que estiver ali crescendo, a gente vai ficar um tempo aí sem ter nada para distribuir. É importante que a gente esteja sempre contribuindo. A venda também é importante, porque muita gente tem medo de vender os seus conhecimentos, vender, né, o que tem disponível para as pessoas, sendo que a gente não precisa ter medo de vender, porque vender também é compartilhar, é uma forma de compartilhar. A gente precisa se preocupar apenas se a gente está sendo justo ou não. A gente tem que ser sempre justo, porque a gente vai receber de bom grado pelo nosso compartilhamento. A gente deve ser grato pelo que a gente vai receber. Se a gente estiver sendo justo, estiver fazendo de coração.
E por outro lado, a gente também precisa fazer a doação, a gente precisa doar também. Não é só pensar na venda, a gente precisa pensar na doação. Que muitas pessoas, elas dependem do que a gente vai doar para que elas também possam ter acesso a conhecimento, acesso às informações, aos ensinamentos. Nem todos têm a possibilidade de pagar. E a gente precisa entender isso também. Porque se a gente deixa de doar, a gente está sendo egoísta. E aí a gente não alegra o Senhor. E por último, mas não menos importante, a gente precisa replantar. A gente precisa plantar novamente depois da colheita, para que a gente possa ter o que colher novamente. Sempre um ciclo, né? Esse ciclo é desfrutar, armazenar, vender, distribuir, doar e replantar. Não, mas por que a gente precisa seguir esse ciclo? Por que essa ordem assim? A gente pode dar um exemplo de alguém que compra uma fazenda. Quem compra uma fazenda tem geralmente um grande problema pela frente, porque a pessoa, depois que compra a fazenda, ela fica ali praticamente um ano inteiro somente gastando dinheiro, porque tem a preparação da terra que leva tempo, tem que refazer os pastos, né, o gado, fica um ano praticamente construindo aí toda a estrutura pecuária. Só que o mais importante, o mais interessante é que você não pode reter, você não pode segurar. Uma hora é preciso soltar na terra e outra hora é preciso soltar nas pessoas, nos outros, porque não podemos segurar. A gente não pode reter nosso conhecimento, nossa informação. A gente doa o nosso sangue porque a gente acredita na nossa vida. A gente doa as nossas lágrimas, a gente doa a nossa gordura, a gente se esforça. E a gente precisa de água também. Água é importante para tudo, mas na falta da água, a gente pode e deve usar nossas lágrimas para regar. Diferença da água que a gente costuma usar, né, que a lágrima tem sal. Só que o sal também é importante. Às vezes a gente precisa de um pouco de sal para dar um bom gosto. Se a gente quiser viver algo novo, é preciso plantar coisas novas. E se a gente pode plantar essas coisas com um bom gosto, com um bom tempero, é melhor. Deus ama quando a gente compartilha. E a gente tem várias formas de soltar, de semear o que tem dentro de nós. A gente precisa lembrar que nós somos o tempero da terra. Nós somos o sal da terra. E aí entra a questão das mesas que a gente se senta. Você já parou para pensar em quais mesas você está se sentando hoje? Em quais mesas você se sentou? Com quem você está se sentando à mesa para compartilhar ou para reter, para colher informações? Você está na mesa hoje de pessoas ricas, de pessoas prósperas? Você está hoje sentado à mesa de pessoas espirituais? São pessoas que cuidam da própria vida, pessoas que fazem o que tem que ser feito. Qual é o tipo de mesa que você está? Qual é o tipo de pessoa que você está lidando hoje? São pessoas que estão crescendo na vida? São pessoas que se preocupam em cuidar da família? São pessoas que realmente querem o bem das pessoas? Querem fazer o bem? A gente precisa entender que se a gente se senta à mesa de pessoas ruins, à mesa de um zombador, e a gente não tem nada ali para contribuir de melhor, para melhorar a vida dessas pessoas, a gente vai acabar se tornando uma pessoa ruim também. A tendência é que a gente se torne também um zombador. E se sentar com essas pessoas não é o problema. Jesus, ele se sentava com os zombadores. A questão é que Jesus tinha o que falar para eles, Jesus tinha o que colocar, o que plantar no coração daquelas pessoas. E se a gente quisesse se sentar com pessoas que são zombadores, que são caçoadores,
A gente precisa ter o que falar para essas pessoas, para jogar pressão para o lado deles. A gente precisa ter o que plantar sementes para poder jogar para essas pessoas. O Pablo contou uma história bem interessante sobre um dia que ele estava sentado a uma mesa. Na época ele ainda não era o milionário que ele é hoje. Ele estava sentado a uma mesa com alguns milionários, alguns homens muito ricos, e que eles estavam contando vantagens à mesa lá, rindo, se divertindo, contando histórias sobre suas traições, né? Traindo suas esposas, e cada um contando a sua vantagem sobre como é que foi, com quem foi, como é que era a mulher, até que perguntaram para o Pablo, né, a história dele, e ele falou para todo mundo que ele se relacionou com apenas uma mulher durante toda a sua vida, que foi a sua esposa. E aí a reação de todos à mesa foi meio que chocante, assim, os caras pararam de rir, né, ficaram chocados, ficaram arrasados com a resposta do Pablo. Eles não esperavam, ainda mais o Pablo na época era o mais jovem ali na mesa. Muitas pessoas podem se encontrar nessa situação, né? Não só de questão de traição, de casamento, mas de repente de uma reunião com pessoas corruptas. E aí, nessa hora, muita gente fica com vergonha de ser verdadeiro, fica com vergonha de dizer que é uma pessoa justa. E a gente não pode ficar com vergonha nem se sentir diminuído diante de uma situação dessa. Muita gente às vezes inventa uma história para não ficar sem graça, para não ficar se sentindo menosprezado ali no meio. A gente não pode fazer isso. Se a gente sente o poder de Deus dentro de nós, a gente não pode ter medo de dizer a verdade para as pessoas que não ligam para destruir os seus lares, destruir suas famílias, suas vidas. A gente tem que sentir o furor de Deus. Ainda que a gente tenha medo de perder alguma coisa material no momento ali, um contrato, de repente uma reunião para você assinar um contrato, a gente não pode ter medo de falar o que alegra o Senhor. Fazendo isso, a gente passa a governar o ambiente sem se rebaixar. Eu ouvi uma outra história também do Thiago Brunet que eu achei sensacional. Ele viajou para uma viagem de negócios também, tinha um sócio, e eles se reuniram com um judeu que seria o sócio deles, né, nesse negócio, e foi fora do Brasil, não lembro se foi em Israel, acho que foi em Israel. E nessa reunião, antes de começar a falar sobre negócios, o sócio do Thiago já chegou lá brincando e tal, perguntando onde ficavam as meninas, né, provavelmente se referindo às prostitutas no país, né? E aí o cara não falou nada, respondeu assim e tal, o judeu. E esse sócio do Thiago saiu, parece que para ir ao banheiro, e o judeu falou pro Thiago, olha só, enquanto esse homem participar da negociação, não tem negócio. Porque um homem que não dá valor à sua esposa, que ficou em casa cuidando da sua casa, da sua família, um homem que está traindo a sua mulher, ele também vai me trair nos meus negócios. Cara, eu achei sensacional. Porque um cara que não dá valor à sua esposa, o cara deixa a sua esposa em casa cuidando da sua família, do seu lar, né, e faz uma coisa dessas com ela, o que ele não vai fazer com o sócio também, né, na hora que surgir a oportunidade. E aí o Pablo até comentou que os judeus, né, que seguem realmente ali a sua doutrina, eles são assim. Eles não confiam no homem que trai a sua mulher. Acho que tem todo o fundamento, né? Tem toda uma... Deve ter toda uma história por trás disso, mas tem completa... Quando eu paro para pensar, né, me colocar no lugar desse judeu, no lugar dos judeus, ou até mesmo que não sejam judeus, pessoas que agem dessa forma, eu entendo completamente. E se for para falar o que Deus colocou no nosso coração, a gente precisa ser corajoso
E sendo corajoso, Deus vai honrar a gente. Não é só sobre onde que a gente está, com quem que a gente se senta, é sobre aquilo que a gente carrega no nosso coração. É sobre honrar o Senhor para que Ele nos recompense. Se você carrega Deus dentro de você, quando você se senta à mesa, seja com quem for, você governa. Se você não tiver medo. Não é sobre dinheiro, não é sobre quem você é sobre quem você quer ser, é sobre quem você escolhe ser. É sobre as atitudes que você vai tomar. Você estiver ali se sentindo um escravo de uma mesa, é ali que você precisa reinar. É preciso fazer isso com sabedoria, é preciso saber isso através de perguntas, com humildade, com simplicidade e com integridade. Sendo íntegro, encontrar o caminho para uma próxima mesa. A gente escolhe uma nova mesa para se sentar. Mas a partir do momento que a gente escolhe uma nova mesa, seja ela qual for, a gente precisa se preocupar em ser íntegro. Integridade é a chave para que você reine e vá para uma outra mesa. E aí a gente vai falando de mesas, a gente acha que é só mesa de negócios, mesa de outras mesas, mas e a nossa mesa? A mesa da nossa casa. Como é que você está cuidando da mesa da sua casa? A gente precisa desfrutar ao máximo o tempo com a nossa família, quando a gente tiver a nossa mesa. A família que não se senta junto à mesa, essa família, principalmente quando tem filhos, os filhos eles tendem a se perder no mundo. A nossa mesa é comunhão, é desfrute, é aprendizado. A nossa mesa é amor. E fora de casa, a gente se senta aí sim em mesas de negócios, se senta em mesas que a gente possa fazer perguntas. As perguntas, no caso da nossa casa, também devem surgir. A gente precisa ensinar os nossos filhos a fazer perguntas. A gente precisa se sentar sempre com integridade, sempre com Deus no coração. E fora de casa, aí sim é para sentar para fazer negócios, mesas que a gente possa aprender as coisas, mesas em que a gente possa aprender e reter e também crescer mais. Só que a gente também precisa se lembrar de não ficar apenas se sentando à mesa dos outros. A gente precisa também fazer a nossa mesa ser impressionante. E para isso a gente precisa investir naquilo que a gente pode, dentro das nossas possibilidades. Precisa se lembrar que a nossa mesa também é poderosa. Só que é uma questão de escolha. Eu escolho que a minha mesa seja poderosa. Eu escolho com quem eu quero me sentar. E você, qual que é a sua escolha? Fala pra mim. É isso. Bom, né? É, Muito bom, achei demais essa semana. mas tudo recai sempre na mesma coisa, no pensamento, né? Sempre. Sempre tem a história do pensamento. Não tem. Tudo que a gente faz tem que ter o pensamento. E ter esse alinhamento, né? Dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, das ações, para gerar um resultado que preste. Exatamente isso aí, né? Não tem outra coisa, não. E se relacionar, né, Marcos? Pois é, exatamente. Se você pensar, você vai se relacionar com quem preste. Vai falar o que presta, vai sentir o que presta, vai, em relação a isso, esse sentimento, essas emoções, esses sentimentos, você vai gerar ação que presta e vai ter resultado que presta. Isso aí, rapaz, não tem. É que o pessoal da psiquiatria fala no praxis, né, que é os alinhamentos dos pensamentos, sentimentos, mas
Pensamentos, emoções, sentimentos, ações, resultados e volta para o pensamento de novo, né? Uhum. Um alinhamento dessas 5 coisas. Elas vão girando sempre para formar, para a gente ter uma coisa que preste, né? Você tem um pensamento, aí se você não sente que é o seu objetivo, o pensamento, vamos sentar naquela mesa com aquelas pessoas, qual o meu objetivo para aquilo? Aí você tem que ter a emoção do resultado daquilo, que você vai, aquela emoção que você vai ter, aquele sentimento de quê? Que você vai gerar em relação àquilo, vai ser aquele sentimento de agradecer, né? É como o pessoal da quântica fala, cada vez que o seu coração bate, cada vez que você respira, você tem que agradecer. Obrigado, obrigado a Deus, obrigado, obrigado. Esse agradecimento é como se fosse uma oração, você passar 24 horas por dia orando. Como é que você faz? Você passa 24 horas por dia orando? É fazendo as coisas que Deus deixou para a gente fazer, as ordens que Ele deixou para a gente fazer, os preceitos de Deus, né? Seguir suas orientações. Isso é passar 24 horas do dia orando. Então, essas orações, você chega nesse sentimento de agradecimento, eles cada vez vão ficando mais fortes e mais as coisas boas vão acontecendo na vida da gente. Então, aí parte disso, aí tem as ações, como os exemplos que o Theo disse, né? Do cara para não trair. Isso aí é uma ação que você está fazendo, uma ação do bem. Você faz a ação do bem, você tem um resultado do bem. Esse resultado do bem já passa de novo para outros pensamentos. Você conseguiu realizar aquele seu objetivo, que é sentar numa mesa boa, sentir aquelas emoções boas, agradecer e gerar ações boas e ter resultado bom, você já parte para o pensamento de novo. O pensamento de novo ele já vai gerando outros ciclos que vai gerar outros resultados bons também para a vida da gente. Tanto não só na família, mas como nos negócios, como no relacionamento, seja em que nível for. É nessa que a gente chama também a prosperidade no âmbito da vida da gente, né? Uhum. Prosperidade não é só no negócio, né? Relacionamento, nos pensamentos. Esse pensamento de ter pensamento bons, por isso é que o pessoal geralmente fala que a pessoa, só 2% da população pensa. O resto tudo age como se fosse um instinto. Sempre faz a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e o resultado sempre vai ser igual. Não muda o pensamento, não tem a criatividade. A criatividade geralmente é isso que a gente vê nas crianças, elas estão sempre inventando uma historinha, estão sempre inventando uma brincadeirazinha, estão sempre inventando um modo diferente de fazer as coisas. É exatamente essa criatividade que gera outros pensamentos, que geram outras crenças. E essas crenças elas vão tirando as crenças velhas. E essas crenças velhas, elas vão desaparecendo. A gente vai ficando mais positivo, vai ficando mais assertivo no que a gente quer. Aí, geralmente, aí já volta para o pensamento de novo. Não tem para onde não. Nós temos que pensar. Se a gente não pensar, tudo vai de água abaixo mesmo. Tem que pensar no que vai fazer, tem que pensar pensamento é fundamental. Pensar e agir, né? O pensamento, aí tem o sentimento, tem a emoção que se gera daquele pensamento. Você tem um pensamento, aquele pensamento que você vai gerar uma emoção boa de você conseguir aquele intento, né, de ganhar aquela coisa, de fazer aquela. Aí você fica com aquela emoção boa, e aquela emoção gera aquele, vou conseguir isso, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradecer. O agradecimento é o sentimento é de agradecimento. Pensamento, emoção, sentimento, aí isso aí vai gerar uma ação boa. Se eu já estou agradecendo aquilo, é que isso vai gerar uma ação boa de eu conseguir aquilo. E se eu estou conseguindo aquilo vai dar o resultado. O resultado que volta para o pensamento de novo. Então, tudo que a gente faz na vida da gente tem que ter esse alinhamento. Marcos?
E como você falou aí da criança, né? A criança, ela é simples, né? Ela não fica ali planejando muito o que ela vai Não, fazer. vai Ela só vai criando, fazer, criando, criando. e isso é muito importante. Às vezes, a gente fica pensando muito. Então, a gente tem que ser mais simples com uma criança, né? E fazer. Eu fiquei por muito tempo, né? Já devo ter falado isso aqui, né? Sozinha, sem me relacionar com pessoas. E estava tudo bem, né? Só que hoje eu vejo a importância de eu ter pessoas na minha volta, que isso me faz crescer, né? Como eu tenho aprendido nesses últimos dias. Está sendo assim muito importante esse relacionamento que eu venho aí conquistando desde o começo aí do pior ano. Imagina, se eu não tivesse entrado nesse programa, eu não teria conhecido vocês, né? Não ia ter com quem me relacionar, por mais que seja um único dia na semana, mas é muito importante. Como eu aprendo aqui com vocês, Mas te enriquece, Verdade. né? com certeza. Então, isso é muito importante. E a gente ser mais simples, né? Às vezes a gente quer ali tudo perfeitinho, da maneira que a gente quer, né? E as coisas não precisam ser assim. Acho que você tocou um ponto assim importantíssimo, né? Não é da maneira que a gente quer, é da maneira que ele quer. Que ele quer, exatamente. Eu É, tenho apostado tudo nele, porque eu falo, ele tem me ajudado demais a passar por um período que eu achava assim que já não tinha mais nem importância. Para minha vida estava assim, eu estava levando a vida, sabe? Estagnada. Exatamente. E eu tenho visto até nessas últimas semanas aqui, né? Eu estou bem cansada que estou trabalhando bastante, né? Graças a Deus, amém. porque a coisa estava assim, eu falei, acho que eu não vou conseguir passar essa pandemia, né? E eu consegui, estou conseguindo aqui dar uma reviravolta. E é É, importante, a ação, né? O movimento, né? É muito importante. verdade. Eu tô até lembrando aqui de fato aconteceu ontem. Que, assim, eu tava de férias, né? Retornei essa semana das férias. Só que eu tirei férias realmente pra curtir minha família. Desliguei o telefone da empresa. Cara, descobriram o meu número pessoal aí, me ligaram, eu falei, olha só, não trabalho nas férias, tem fulano de tal para me substituir, a pessoa lá tá à altura de me substituir, eu confio no trabalho dele, liga para ele. Não me estressei com o trabalho durante as férias, né? Me preparei aí, aproveitei para estudar e curtir minha família. E aí eu voltei de férias agora, geralmente a gente pensa na volta das férias, vai voltar cheio de problemas, cheio daquilo. Não me preocupei com isso. E aí essa semana quando eu voltei já caiu no meu colo um contrato assim, que foi para bater a minha meta do mês já em um dia. E aí, ontem eu tava. Justamente eu fiquei 2 dias inteiros. Fiquei ontem e antes de ontem. O dia inteiro lá na empresa do cliente para poder fechar esse negócio, para resolver questão de assinatura, essas coisas. E assim, foram 2 dias pesados, sabe? E aí ontem teve uma hora que eu esbocei uma reclamação. Até pensei assim, falei, comentei com a minha gestora, estava do meu lado. Eu comentei, falei, caraca, que martírio. Aí na hora que eu falei, eu falei, cara, o que eu tô falando? Pensei assim, né? Falei, não, martírio não. Que bênção, né, cara? Que graças a Deus que eu tô aqui, né? Que bom que esse negócio apareceu e comecei a falar, né? E, pô, como é que eu vou reclamar de um negócio ali, por mais, né, trabalhoso que esteja sendo, por mais dificultoso que esteja sendo, se não tivesse aparecido aquilo ali, cara, e seria um mês aí eu brigando para fazer uma coisa que eu tava fazendo em 2 dias. E eu tinha que agradecer, não que reclamar. O agradecimento ele é muito importante. Essa semana aqui, né, por incrível que pareça, eu ouvi tanto falar de gratidão, gratidão, várias lives, várias pessoas que eu parei para ouvir, né, falou da gratidão. E eu, assim, quando eu acordo, é a primeira coisa que eu faço, eu não sei, já é ali o automático. Obrigada, Senhor, por estar aqui É, e acordado, né? É muito importante mesmo. muito. Porque, cara, foi Deus que me deu, né? Não é, hoje eu não acredito mais em coincidência, é Deucidência. Exatamente. Cara, e eu estaria reclamando de um presente de Deus, né, cara? Não tem. Que tem que pensar, né? Exatamente. E a gente Fazendo e volta no que agradecer. você falou, é o pensamento, né? Rapaz, tudo que a gente faz é o pensamento. O que a gente tem na vida é o pensamento. E é normal a gente ter pensamentos ruins, é normal a gente É. pensar errado, só que é a questão do controle que a gente vem adquirindo, né?
Justamente o que a gente vem Exatamente. O aprendendo a fazer. controle é o que vai fazer toda a diferença. Muitas vezes a gente fala, a gente nem percebe. Hoje eu já consigo perceber o que eu estou falando. E se você não tem aquele controle ali da emoção, ele vai te levar para o pensamento ruim. Então, saia daquele pensamento ruim e vai para o bom. Exatamente. E aí, né, Marcão, pensamento ruim vai trazer um sentimento ruim, e aí vai gerar Isso. ação ruim, né? Ação ruim, resultado ruim, Exatamente. tudo fica ruim. Mas Exatamente isso. às vezes eu falo a alguma pessoa assim, a pessoa não pensa. Aí as pessoas dizem assim, não, mas como é que não pensa? Todo mundo pensa. Como é que não é de pensar? É. Eu digo, analise, você vê, analise. Não vou discutir não, porque eu estou discordando da sua opinião, eu não estou discordando de você. Você é outra coisa, é separado da sua opinião. Eu discordo que essa opinião que você tem agora, você pode mudar depois, você pode pensar e mudar a sua opinião. Mas aí a pessoa fica traumatizada com a história de ninguém pensar. Realmente não pensa. Se pensar, não fazia tanta coisa errada, né? Eu não sei se tem acontecido com vocês, né? Mas, assim, algumas pessoas que eu tenho conversado, que têm feito aí o pior ano, já não conseguem mais ficar perto de pessoas, né, que não fazem parte desse Evolução. movimento, dessa evolução, né? Você percebe o pensamento da pessoa é muito diferente, atrasado. Eu tenho a sensação de ser uma pessoa atrasada, que ela não evoluiu. É. Mas Mas também isso envolve muito. Pensamento é perguntar, né? Sim. Se você também não perguntar, se eu estar pensando naquilo, aí você já gera aquela emoção. Aí você tem que essa emoção é exatamente você já enxerga lá no final o resultado. Isso vai ser bom, isso vai ser legal. Eu vou conseguir isso aí eu vou conseguir uma coisa muito boa para mim, para minha família. Eu vou evoluir nisso aí. E se você não pensar nisso aí naquele instante, aí você vai ir para o caminho errado, né? Não vai ter um sucesso que seja favorável para todo mundo, né? Não é só você ganhar, né? Todo mundo ganha. É verdade. Mas o pensamento, tudo cai no pensamento e fazer a pergunta. Isso aqui vai me levar a ter um resultado bom? Esse meu pensamento que eu estou tendo. Se não vai, eu tenho que desistir disso. Tem que pensar em outra coisa. Isso aí, muda o pensamento. Aí é onde está a criatividade, né? Que você tem que ter para tirar as crenças antigas, né? A criatividade é para tirar as crenças antigas. E essa questão de tirar as crenças antigas, eu não sei como é que vocês se sentem, mas em relação ao momento que eu estou vivendo, eu sinto como se eu tivesse com uma venda nos olhos às vezes, né? Ou como se eu não quisesse enxergar, porque eu hoje vejo colegas na situação em que eu vivia, porque eu era uma pessoa que reclamava demais, né? Eu era uma pessoa que às vezes reclamava e já falava que não ia conseguir sem tentar, né? Eu já enxergava dificuldade em tudo, e hoje eu vejo colegas assim. Cara, eu fico me enxergando, fico, cara, como é que eu era assim e não percebia? Hoje eu consigo perceber o mal que eu era para o ambiente que eu estava. Isso contamina, né? Quando as pessoas são, às vezes você acaba. Hoje eu contamino, não contamino, hoje eu contagio, né? É diferente. Exato. Hoje eu contagio o ambiente, eu consigo animar as pessoas. Antes não, antes eu contaminava. E isso é uma sensação muito boa, né, Tela? É, demais. A hora que a gente, né, percebe assim a outra pessoa ali reclamando, falando que isso, que aquilo, daí você fala, não, mas não é bem assim. Exatamente. Aí você vai mostrar para a pessoa que, né, tem um caminho diferente. E aí a pessoa, quando ela não quer, ela vai te criticar, vai, né? Vai falar mal de você por trás. Mas é a questão que a gente falou que também a gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo de falar, não pode ter medo de ser verdadeiro. Não pode. Falem mal, mas falem de mim. Isso aí. Desde que estejam falando a verdade. Exatamente. E os resultados aparecem. Os resultados aparecem. Os bons resultados. Porque o resultado, às vezes as pessoas falam que não está tendo resultado, que estão acontecendo coisas ruins. Mas na verdade as coisas ruins, né, como o Marco vem falando, as coisas ruins também são os resultados. Só que são os resultados ruins.
né? E a gente, quando muda, os resultados bons aparecem. Exatamente. Tudo é resultado do que a gente vem fazendo. E outra, nós estamos plantando, né, nesse momento. Sim. Então, o resultado ele vem um pouco mais lá na frente, né? Eu sinto isso já. Parece que está acontecendo uma explosão. É a tal da história da semente, né? Que ela vai explodir, né? Para poder romper tudo aí que precisa ser rompido. Verdade. Aí a gente tem a sensação de que as coisas não estão surgindo, as coisas sempre estiveram ali. Eu sinto assim, cara, eu que não enxergava. Exato, a gente não acessava. Fazia por onde, exatamente, não fazia por onde acessar, por onde, né, buscar, por onde conseguir. Mas sempre estiveram, cara, sempre estiveram ao redor. Sempre e não é fácil, né? É dolorido. Sim. Tudo isso dói. Eu estava lembrando agora, se nós tivéssemos um contato mais constante, eu acho que só a gente ia evoluir. Aí eu acredito que a gente está assim numa distância maior exatamente para a gente ter contato com outras pessoas, que é exatamente esse sentar numa mesa com outras pessoas para procurar com que essas pessoas também tenham esse sentimento de a outra pessoa enxergar outros modos de pensar, né? Não só aquela história do Brunet, né? De o cara contar a vantagem do que aconteceu. Sim. Mas as outras pessoas aprenderem mesmo o que você está evoluindo e passar aquilo para elas. Se a gente tivesse mais próximos, a gente ia ficar só entre a gente, essa evolução. Não ia passar para outras pessoas, né? Exato. Aí é interessante essa interação com os outros, realmente. Tem que ter esse outro pular fora, né? E transbordar com outras pessoas para que isso tenha uma evolução para a gente... Seja contagioso, né? Ter outro objetivo maior de estar ensinando as outras pessoas para que elas evoluam também, né? Cabe esse pensamento, esse sentimento ruim de pensamento, crença, mudar de crença, né? É verdade. Tocar na mudança o velho ciclo, isso aí não tem para onde correr, vai ser tudo sempre a mesma coisa. Fazer as perguntas certas e ter os pensamentos certos. Isso aí já... Se a gente entender bem isso, ficar pensando sempre nisso e agradecer tudo, não tem para onde não crescer, né? E vejo, né, a importância, se isso tivesse sido colocado lá atrás, lá com meus pais, meus avós, né? A gente já veio de uma criação limitada, errada, né? Mas a nossa forma de ter sido criado, né? Se fosse da forma que a gente está aprendendo hoje, imaginam vocês, o mundo seria outro, seria muito diferente. E é o que eu falo para minhas filhas, eu falo, principalmente vem falando para a Sofia, agora a mais velha, cara, eu estou preparando, né? Eu e minha esposa, a gente está preparando elas para serem melhor que nós. Exato. Só que a escolha é delas. A gente não tem como obrigá-las a ser. Né? A gente está mostrando o caminho. Você está tendo exemplo dentro de casa, coisa que muitos filhos não têm. A grande maioria, a gente pode dizer, pelo menos aqui no Brasil, não tem, se bobear no mundo, não tem. Você está tendo exemplo dentro de casa, agora você escolhe se você vai seguir ou não. Exatamente. Eu não vou obrigar você a fazer isso ou aquilo. Eu estou te mostrando o que tem que fazer. Algumas coisas a gente precisa obrigar, né? Tá na idade ainda da gente forçar, mas muitas coisas eu falo para ela, falar, a escolha é sua. Você quer ser assim, quer ser assado? Se você não fizer isso, você não vai chegar lá. Então, a sua ainda está numa idade que você pode estar falando isso. Agora, a minha já é uma idade um pouco diferente, né? A minha já vai fazer 20. Aí a coisa, ela muda um pouquinho, sabe? Mas eu estou sendo persistente, eu falo todo dia, várias vezes ao dia, tem hora até que ela fica brava. E ontem teve um chilique aqui de... Ela não fala, entendeu? Mas só assim a carinha dela já mostra, né? E ela ficou, assim, brava por algum motivo. Não sei se brigou com o namorado, sei lá, alguma coisa que desagradou. Aí fechou a cara. Aí ela começa a descontar em mim. Aí eu peguei,
teve uma época que eu me remoía com aquilo e passava mal depois, né? Ficava assim, até meu corpo ele sentia eu sentir dores no corpo. Agora, hoje, já mudei minha atitude, né? Na hora, já falei para ela, falei, ó, peraí, não é assim, eu sou sua mãe, você não vai me tratar assim. Me trate com respeito, eu não estou te desrespeitando, né? E você tem que me tratar corretamente, não é assim, não. Ela ficou quietinha no canto dela, aí depois de uma horinha ali, aí já passou, aí ela já melhorou. Atitude, tem né? que corrigir, né? Com certeza. É o pensar, né? Quando a gente vai dizer, a gente está sofrendo esses ataques de alguma forma, seja de quem for, a gente tem que às vezes eu sempre fui assim, de não responder. Parece até que eu não sabia o que dizer para uma pessoa que estava me atacando ou dizendo algumas palavras ruins. Eu não sabia responder de jeito nenhum. Aí o que hoje não, tenho que pensar, a pessoa está falando isso, eu tenho que pensar o que para responder o quê. Aí tem que pensar, sempre pensar, né? Não tem, meus amigos não tem para onde não. Tem que pensar, aconteceu aquela coisa, pensar como é que eu vou resolver isso. É resolver o problema, né? História que sempre existe isso, a transportar a montanha de um lado para o outro, a fé, né? A crer naquilo. Essa fé, transportar a montanha são os problemas, né? Os problemas que a gente tem, esse transporte da montanha. Se a gente pensar como é que vai transportar essa montanha para outro canto, é o pensar como a gente tem que agir naquele instante. Então, sempre cai no pensar, né? Eu tenho que pensar o quê? Como a Ainan disse, a minha menina fala alguma coisa, aí eu tenho que pensar o quê para responder para ela. Então, pensar, aí pensa e responde, e vai ter um resultado bom, com certeza, se você não se exaltar, se você se manter, pensar em manter a calma, né? Uhum. Mas se eu me exaltasse, né, Marcos, aí a reação já seria diferente. Aí você ia ter uma resposta. Aí viraria uma guerra, né? Com certeza. Uma discussão, aquela. O pessoal fala, não, eu vou fazer uma crítica construtiva, mas tudo é crítica, crítica não presta para nada. Crítica é ruim. Crítica você vai criticar, você vai querer sair o vencedor daquela discussão, né? Eu estou mais naquele pensamento de é para construir, eu vou abrir minha boca. Se não for, aí eu vou me calar. É isso aí. Porque, nossa, como eu já fiz bobagem de falar tanta coisa para as pessoas que não tinha necessidade, né? Às vezes a gente está ali, né? Hoje eu vejo que eu errei muito lá atrás. E poderia ter sido tudo diferente, né? Então hoje eu penso, é para construir, eu vou falar. Eu vou abrir a minha boca sim. Agora, se não for, aí eu fico quieta. É verdade. Melhor coisa que a gente faz. A gente fica tendo esses pensamentos que às vezes a gente nem nota que está pensando em uma coisa para rebater, né? Você não está pensando para rebater, você vai começar, de tanto você treinar isso, você vai começar, aí é uma coisa normal, é um agir normal. Você vai criando aquele hábito de agir como se fosse uma coisa normal. Não, eu não estou nem pensando, já estou agindo, porque aquilo ali já é um pensamento interno que eu estou tendo já. Aquela reação já é um pensamento que leva à procura de um resultado bom. Então, ontem eu passei por uma história dessa assim, que uma pessoa foi me chamar a atenção, porque eu estava num local onde eu não devia estar, e ela foi, não, você não fica aqui, porque pode alguém bater em você e machucar você, machucar sua neta. Aí eu digo, não, se fosse antes, uma pessoa chegasse para mim e fosse falar isso aqui, aí eu já saía com raiva, já ia embora ali. Não ficava mais nem ali olhando. Eu estava lá eu não conhecia, meu menino levou para lá para Iguatemi, aí tinha no local que eles fizeram lá, em cima dos estacionamentos, muito grande, e tem como se fosse um centro de esportes que eles fizeram lá, né? Aí tem várias pistas de skate muito, muito bem feitas,
aí tem umas quadras de tênis tipo vôlei, mas com raquete de tênis. Aí tem outra só de luta, tem outra de halterofilismo, que o pessoal faz aqueles marombeiros, né? Fazendo os exercícios lá também. Aí eu tava numa parte onde era do skate, meu menino ele gosta muito desse negócio de skate, de surf. Aí ele tava lá fazendo as manobras dele lá, e o rapaz foi e me chamou para sair de perto da borda. Eu tava com a minha neta lá também, que ela gosta também. Aí eu saí. Então, eu fiquei muito agradecido a ele, porque ele estava tentando proteger. Se fosse antes, eu ia dizer, esse filho da mãe aí quer se meter aqui. Eu posso estar aqui dentro que tá. Não é problema dele, né, Marcos? Posso, né? Aí, mas não, você já age sem ter que estar se policiando. Eu tenho que pensar o quê, né? Eu tenho que pensar o quê? Você, de tanto você fazer, que a gente tem que treinar isso, aquilo já como em vez de eu ficar calado e não responder nada, eu já estou agindo, já respondendo aquilo de uma forma favorável. Eu não estou mais querendo criar uma contenda, né? Eu já estou fazendo o que é para ser feito mesmo. É a prática, né? Que você vai gerando a prática de fazer as coisas. Graças a Deus, a gente tem que sempre pensar nisso, fazer isso para agir rápido e agir corretamente, né? Não ficar também se perguntando o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que agir, o que é que eu tenho que responder, né? Você já fica agindo normal, graças a Deus. Então, mas aí, Marcos, volta naquele ponto que eu te falei da diferença que nós estamos, né? Você pode ver por aí, as pessoas estão tão explosivas, qualquer coisa é um motivo ali para a pessoa já xingar, falar, esbravejar, né? Outro dia eu estava aqui na loja, né? Aí tô com o motoboy agora aqui, né, próprio. E aí o menino sentado ali, o motoboy, aí passou um rapazinho na rua que conhece a gente, né? E acho que ele não sabia que a gente estava com pessoas aqui dentro, ele ficou olhando, né, com o motoboy. Aí um olhou para o outro, só de um olhar para o outro, já queriam brigar. Nossa. Estranhou a forma de um olhar para o outro. Eu falei, peraí, o que foi? O que está acontecendo, né? Daí o menino já saiu, foi embora, né? Tipo, xingando, falando. Aí o outro me explicou, falou que ele olhou para a cara dele, aí um olhou para a cara do outro e já quis brigar, sem motivo, você entende? Então, as pessoas que não estão vivendo aí um pensamento correto, né? Volta no pensamento, Marcos. Parte para a ignorância, né? Quer dizer, o pensamento dele, a resposta que ele dá a um olhar que um olho para o outro, já é o normal deles. É reagir negativamente. Isso. E ele podia olhar para o outro e dizer, rapaz, você está precisando de alguma coisa? Um olhar bom. Conversar com a gente. Fala, que bom te ver, boa noite, né? Não, já partiu para a ignorância. Já é o costume. Exato. Verdade. É o costume que já leva a esse pensamento ruim. Eu vou muito em supermercado também, eu fico observando agora a reação das pessoas, né? As atitudes. Né? Aí você fazendo o laboratório, né? As moças no caixa, assim, meu Deus do céu. Gente, quanta gente amarga. Nossa, é mesmo. Nossa, é uma amargura muito grande. Aí você vê que aquela pessoa ali ela até sofre com aquela coisa, porque ela está num lugar que ela não está gostando, está trabalhando ali só pelo dinheiro, né? Verdade. E aí eu fico pensando, dá vontade de pegar e falar, moça, vem cá, vamos conversar um pouquinho, né? Mas ali não é o momento, é a hora da correria também, né? Já tem um outro lá atrás querendo vir, passando por cima da gente. Tem vezes que você dá um bom dia, boa tarde, e a sensação é que a pessoa olha para você assim e fala, responde com olhar, só se for para você. Exatamente. Não responde. Olha. Até o Bruno tem uma história dessa aí, igual que a Kérnia falou, né? Que ele estava num café lá nos Estados Unidos e a pessoa chegou para atender e no aeroporto. Ouvi essa história também. Essa aí, bem parecida. Ele vai lá e fala com a moça fica chorando depois aí.
Mas é para ver, né? Cada um tem os seus problemas e cada um leva da forma que quer. Né? Eu penso, eu falo assim, nossa, como eu era amargurada, meu Deus do céu. Hoje eu tenho vivido tão melhor. Por que que eu não descobri isso lá atrás? É porque começou a pensar agora, né? Pois é, só pensei agora, né? E é que essa história da mesa também, viu, Theo, me fez pensar que eu preciso urgentemente mudar, sair do ambiente que eu tô, né? Porque assim, eu sempre morei no mesmo ambiente que eu trabalho para facilitar. Só que eu sinto muita falta de ter uma mesa posta, né? Por mais que minha família, hoje até eu vivo muito tempo sozinha, né? Porque minha filha, ela vai mais para casa do namorado fim de semana do que fica aqui. E eu acabo ficando só, mas ainda assim eu acho que é importante ter uma mesa, né? Não tenho sofá na minha casa, porque eu não tenho sala, a sala é minha loja. Então eu quero mudar isso aí em breve, se Deus quiser. Estou me movimentando aí para essa mudança. É importante. A gente aqui em casa também já faz algum tempinho que a gente não dava muita atenção a essa questão de sentar juntos, né? Para pelo menos ali uma vez no dia ou sempre que possível se juntar, todo mundo juntar para almoçar ou para jantar. Né? E como é bom, cara, você poder, né, conversar ali, né? E aos poucos as crianças vão aprendendo isso também. Né? Como você falou, né? Eu ainda estou na fase aí que eu consegui, eu e minha esposa, a gente conseguiu, né, mudar essa chave ainda a tempo de mudar, né, as crianças. Cara, e como você percebe a diferença com o tempo? É isso mesmo. Muito bom, né? Gente, hoje eu vou ver meu pai, depois de vários dias que eu não vou para lá. Aí eu vou ter que me aprontar aqui rapidão para ir. Ai, nossa chamada vai acabar lá agora. Agora o Google Meet tá botando 1 hora gratuita. 5 minutos. Amanhã é dia dos pais, né? Exato, isso mesmo. Amanhã eu que vou fazer o almoço dos pais. Ah, que legal. Tu é chefe também, é? Eu gosto de inventar Tem cardápio especial, Theo? Ainda não, escolher. Na verdade, eu tinha escolhido já, né? Mas a minha mãe já brecou, tinha escolhido fazer uma lasanha. Minha mãe já super sensível falou, eu não gosto muito de lasanha, não. Tá certo, ela não tá errada. Ela, ser sincero, né? Eu vou mudar o cardápio. Isso aí. Mas é isso aí, galera. Muito bom demais estar reunido com vocês aqui. Feliz Dia dos Pais para os dois aí. Obrigado, Marcão. Feliz Dia dos Pais. Isso aí. Mas você também é pai também, né? Que você teve essa... Sou pai. Mãe. Pai e mãe ao mesmo tempo. Pois é, meus amigos. Dia abençoado para vocês. O pai dela casou, né? Tem umas 2 semanas aí. E já estava meio sumidinho, agora que some mesmo. Mas tudo bem, a gente vai levando aí. Graças a Deus eu estou fazendo um bom papel. Amém. Você pode se despreocupar disso aí que não resolve nada, né? Você já fez o que tem que ser feito, agora está só dando o polimento final, né? Tá só... Não, e meus exemplos contam muito, eu já percebi isso, né? Então, os exemplos é tudo. Exemplo vale mais do que palavras, né? Sim. Aquela história do Valdo Emerson, né? Isso. Pessoal, Gente, bom dia para vocês. Mas sábado vai ter, porque você vai fazer prova domingo, né? Vamos ver. Eu vou ver se a gente de repente antecipa isso aí. Mas deve ter, a princípio tem sim. A gente vai se falando durante a semana. Eu participo também, viu? Tá. Como eu tenho encontro lá com o pessoal, mas de repente dá, porque esse horário aqui tranquilo. Mas se ficar puxado para você vai só avisar lá, né, no Zap. Tranquilo. Tá resolvido. Tá show. Certo? Um abraço, gente. Uma semana abençoada para todos nós aí. Deus abençoe a nós, Deus abençoe a nós. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Olha os pensamentos, vamos ter os pensamentos aí. Pensamentos bons, hein, Marcos? Isso. Até mais. Bom, pessoal. Deus abençoe. Obrigado. Bom sábado, bom fim de semana. Amém. Você também. Até, bom dia.